Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio estar com você nesse dia 11 de agosto, quinta-feira, podendo celebrar com você a palavra de Deus. Aqui na Quinta Igreja, nós estamos celebrando neste ano 2022 o lema Salmodiando ao Senhor. E o livro do mês de agosto é Hebreus, para estudo, leitura, estudo, meditação, memorização, pesquisa, devocional, enfim. Capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha o que a palavra de Deus está declarando, que ela é viva e eficaz. E quando diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, diz por quê? Então está falando de uma razão anterior, de algo que está sendo dito anteriormente. Está falando de desobediência, está falando de justa retribuição à desobediência. Então, o escritor aos Hebreus diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando diz que ela é viva, ela produz vida. Ela é viva, é ativa, a palavra de Deus é, como Jesus Cristo disse, uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Não são águas paradas ou uma água parada, é água de movimento. A palavra de Deus dentro do nosso ser, movimenta o nosso ser. A palavra de Deus é viva e, repito, produz vida. Ela é viva e ela é eficaz, ela é eficiente. Diz a Bíblia que o Senhor declara que a sua palavra não voltará vazia, mas fará aquilo que lhe apraz. Então, a palavra de Deus ela é eficiente naquilo para o qual ela foi liberada, para o qual ela foi enviada. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz, eficiente, ela acerta o alvo. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, com dois vértices, né? Um para a direita ou esquerda, enfim, e que corta para os dois lados. Antigamente já havia esse cântico. Essa espada de dois gumes, corta para lá, corta para cá, tem que cortar então. A Bíblia diz que esta palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Não está dizendo que é igual a uma espada de dois gumes, está dizendo que é mais penetrante, ela é mais eficiente. Por que ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes? Porque ela penetra no ser interior do homem que está empedernido, que está endurecido, que está trancado, que está fechado. Então, não há nenhuma criatura, não há nenhuma pessoa que a palavra de Deus não deixe de penetrar. O que vai acontecer a esta pessoa é a responsabilidade que cada um tem de, recebendo a palavra, se deixar envolver por ela. Tem gente que resiste à palavra de Deus. Então, é uma questão própria de cada um. Cada um assume os riscos de não dar valor à voz de Deus, porque a palavra de Deus não é tão somente uma expressão. A palavra de Deus é a voz de Deus, é a vontade de Deus, é a expressão da personalidade de Deus, é o Logos divino. E a Bíblia então diz que ela é mais penetrante que espada, qualquer espada de dois gumes. Não existe uma espada mais penetrante do que a palavra. Você já deve ter visto filme de época, de espadas, de guerreiros, né, que fazia aquela espada com metal especial, enfim, e com aquela espada ele sempre vencia. A Bíblia fala da espada de Golias, a Bíblia fala da espada de Saul, enfim, da de Davi. E a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E por quê? Porque ela penetra até, e penetra até. Quando diz penetra até, essa expressão não diz até esse ponto e acabou. Até é uma intensidade sem limite.
penetra até a divisão da alma e do espírito. Os estudiosos dizem que não há como separar a alma do espírito, porém, a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, ou seja, ela consegue discernir o que é alma, o que é espírito, o que é intelecto, emoção, vontade, do que é um aspecto espiritual de cada pessoa. A Bíblia diz que Deus colocou dentro do homem o espírito do homem que nele está. A Bíblia fala que Deus levantou o espírito de Josué e ergueu o espírito de pessoas para fazer o tabernáculo. Quando a Bíblia diz que ele levantou o espírito de fulano, diz que determinou algo glorioso nele. O Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias, ou seja, a determinação de Elias, ele queria o dobro dessa determinação. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Nosso tempo é muito pequeno para falar sobre tudo isso. Deixa eu falar sobre essa parte final. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu gosto dessa expressão, pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a maneira que uma pessoa raciocina, pensa da vida, intenção, o que ela projeta, o que ela almeja, o que ela idealiza. A palavra de Deus, ela toca nesses aspectos de uma maneira muito própria. A Bíblia diz que a Deus convém o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, Deus gera isso na gente, gera isso em você, gera isso em nós, a partir do momento que nós queremos. Enquanto falo a você, eu não sei se você percebeu, mas eu estou manuseando a espada do Espírito. Efésios 6, um dos aspectos da armadura de Deus, nosso equipamento espiritual. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, eu estou manuseando esta palavra, eu estou manuseando essa espada. E eu estou me utilizando dela em relação a você, eu estou compartilhando com você. Enquanto eu falo a você, esta palavra poderosa de Deus está entrando em você. E essa palavra, penetrando o seu ser, está levando aí para dentro de você a vontade de Deus, o querer de Deus. Como para todos que estiverem ouvindo e ouvindo outras pessoas que estão falando igualmente da palavra de Deus. Agora, qual o efeito dela? O efeito dela vai ser exatamente na abertura, na recepção, na abertura, no interagir com a palavra de Deus, que é a voz de Deus. Se uma pessoa está falando eu faço assim, eu não vou escutar direito o que a pessoa está falando. Se eu me tolir a não fazer o que aquela voz diz, o que aquela orientação me traz, nada vai acontecer. E eu vou ser repetitivo, Apocalipse 3:20, Jesus diz, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então ele está à porta e bate, mas se alguém ouvir a minha voz, não deveria ser ouvir eu bater a porta? Não, mas estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, porque Jesus bate a porta falando. Então, enquanto estou compartilhando a palavra de Deus com você, é o Senhor falando a você. E Ele está se utilizando da minha voz para falar a você, para dizer a você da vontade dEle. E aí, qual o resultado disso? O resultado disso vai ser a sua reação àquilo que Deus está liberando para você. Por isso que aqui nesse livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, está escrito que a pregação do Evangelho não produziu naquelas pessoas, em algumas pessoas, fruto algum, porque não estava misturada com a fé daqueles que estavam ouvindo. Então, o que a Bíblia diz é que essas boas novas que são pregadas, elas podem fazer efeito grandioso na vida de uma pessoa a partir do momento que essa pessoa recepciona essa palavra com fé que já existe no seu coração, e essa fé se intensifica
e vai produzir na pessoa os frutos para o qual ela foi liberada. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.